Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Sabadão, muito sol, Maracanã, mais de 50 mil pessoas no Maracanã, grande maioria torcedor do Flamengo. Tivemos a segunda partida da semifinal do Carioca 2025 entre Flamengo e Vasco da Gama. O Flamengo venceu a primeira partida lá no estádio do Botafogo, no Engenhão. Foi aonde o Vasco definiu que seria o seu jogo para ver se levava alguma vantagem. Acabou perdendo, ou seja, não teve vantagem nenhuma. Ainda teve o estádio vazio, né? Porque não foi nem a torcida do Vasco nem a torcida do Flamengo, ficou deprimente a semifinal. E o segundo jogo, aí sim, com cara de semifinal, com o estádio lotado. O Flamengo jogou e venceu por 2-1. Já tinha uma vantagem de jogar por dois empates, por dois resultados iguais. O Vasco teria que fazer dois gols para se classificar, teria que fazer um 2-0 para poder se classificar. Então o Flamengo tinha uma grande vantagem, além das outras vantagens que o Flamengo já tinha. Que aí a gente precisa ficar toda hora batendo na tecla. Tem mais time, tem mais dinheiro, blá, blá, blá. Aquilo tudo que a gente já sabe que tem. Que não precisa ficar toda hora comentando. Tem gente que gosta de ficar toda hora comentando, mas chega a ser chato. Não estou falando que eu estou querendo defender o Vasco, não é nada disso. Mas todo mundo sabe que o Flamengo tem mais time que o Vasco. Todo mundo sabe que o Flamengo tem mais dinheiro que o Vasco. Isso aí ficar falando isso todo é não ter o que falar. Então, além da vantagem nos resultados, ainda tem essas vantagens que todo mundo sabe e vê facilmente. E o Flamengo jogou e venceu por 2-1. E aí, esse jogo tem uma coisa mais especial, porque eu estava no Maracanã. Eu estava no Maracanã. E o que eu vi no Maracanã me chamou atenção. No jogo, eu vi determinadas coisas que me chamaram a atenção. E aí a gente vai comentar aqui. O resultado de 2-1. Tem lá a polêmica do gol do Bruno Henrique, se não estava, uns falam que estava mais um pouquinho para cá, aí a arbitragem diz que tem a linha aqui agora que é mais grossa, para coisa e tal, aí tem um tal do frame que estava um pouquinho atrasado, um pouco adiantado, sei lá, um rolo do cacete. Mas o Flamengo ter vencido o Vasco de novo por 2-1, cara, normal, 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 normal. Não tem muito o que falar, tá? Já ficou um clássico da grandeza que é o Vasco, Vasco Flamengo, da qual eu tenho várias e várias recordações, né? Por isso que eu sempre falo que para mim o maior clássico do Rio. Para mim é Flamengo e Vasco, muitos acham que é o Fla-Flu, que eu também respeito. Hoje o Fluminense é a pedra no sapato do Flamengo, né? E teremos essa final, Fla-Flu. O Flamengo é mais time, mas o Fluminense é uma pedra. E todo flamenguista sabe disso nesse momento. Mas falar de Fla-Flu, segunda-feira. Então, cara, é, como eu falei, eu estava no Maracanã e algumas coisas me chamaram a atenção. E é sobre isso que a gente vai falar. Flamengo 2, Vasco 1, de virada. Nos últimos 32 jogos, o Vasco só ganhou 2. Como eu falei, o Flamengo jogou e ganhou de novo. Infelizmente, é como tá jogando com um time pequeno. A torcida do Vasco pode ficar chateada. Eu tenho um grande amigo que é vascaíno, o Estouco. Tava lá beijando a camisa, aquele papinho. "Ah, um time milionário comemorando Carioca." Isso aí é papo de quem perdeu, né? Todo vascaíno que fala isso estão comemorando Carioquinha, um time bilionário comemorando Carioquinha. Irmão, título é título. Cuspe à distância. Eu quero ganhar. Então, esse papo, o Carioca não vale nada, igual o dono do Botafogo que jogou a taça, a medalha deu pro garoto, eu queria que o dono do Botafogo pegasse o dinheiro também que ele recebeu e desse para alguém. Ele não recebeu um dinheiro para jogar o Carioca, desse o dinheiro também, já que ele não vale porra nenhuma.
O dinheiro que ele recebeu da Supercopa do Brasil, da Recopa, pegava também e dava para alguém, já que não vale nada para ele, pô. Não, não vai fazer porque ele só pensa em dinheiro, né? E tem torcedor do Botafogo, acha que ele ama o Botafogo. Estão de sacanagem, são muito inocentes. Mas vamos lá. É, então vamos falar aí de Flamengo 2, Vasco da Gama 1. Então deixa eu pedir a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor do Vasco. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre aqui no nosso WhatsApp se você quiser para fazer uma pergunta. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Cara, deixa eu logo falar o que foi que me chamou a atenção. Duas coisas me chamaram muito a atenção e ficou duas não, três. Me chamaram muito a atenção você vendo o jogo ao vivo, tá? Eu estava atrás do gol, é, aonde o Flamengo atacou no primeiro tempo, tá? Na parte de cima. Então, eu tive um panorama legal para mim poder ver o jogo. Primeira coisa, a disposição tática do Flamengo em campo. Você percebe que é um time bem treinado. O Flamengo saindo tocando a bola de trás. O Vasco tentava marcar, mas o Flamengo saía com muita facilidade. Você via a movimentação, você olhando de cima, você vê a movimentação do Flamengo para sair jogando. Você vê que é ensaiado. Parece peça de teatro. Os caras se movimentam no mesmo tempo. Eu fiquei olhando, fui olhando, eu falei, pô, isso é coincidência. Não é coincidência. Os caras se movimentam no mesmo tempo. Enquanto um tá vindo para cá, o outro já tá indo para lá. Ou seja, tem um sincronismo e não tem tanto tempo assim de treinamento. Então, isso me chamou muita atenção. O sincronismo que o Flamengo faz na saída de bola. Isso me chamou a atenção. E aí eu fui dar uma olhada, obviamente, no time do Vasco. Não dá para comparar. O Vasco até tentava sair ali e olha que o Flamengo não marcou muito lá dentro do campo do Vasco. O Flamengo até marcava, mas mais ou menos. Não era aquela marcação-pressão que a gente já viu o Flamengo fazer. Outra coisa que me chamou muita atenção. A velocidade que o Flamengo joga é desproporcional à do Vasco. A velocidade é desproporcional. Alguns momentos os jogadores do Vasco, você percebia que os caras estavam correndo desesperados. E o Flamengo corre sincronizado. É uma velocidade sincronizada. E o Vasco tentava muitas das vezes acelerar, principalmente pelo lado esquerdo, mas não é um time acelerado. O Vasco tinha um pedaço acelerado. O Flamengo tem um time acelerado. E a velocidade dessa aceleração é que me chama a atenção. É uma velocidade em direção ao gol desproporcional ao que o Vasco pratica. Eu não sei se é só ao que o Vasco pratica, tá? Mas me chamou muita atenção a diferença de velocidade de jogo do Flamengo para o Vasco. E outra coisa que me chamou a atenção, ficou muito claro, a parte física. No segundo tempo, o Vasco estava esmilinguindo fisicamente. O Vasco já começou a ficar muito cansado no final do primeiro tempo. Não sei se tem a ver também com a parte mental. Mas fisicamente também, o Flamengo engoliu o Vasco da Gama. E aí, eu, eu vi muita gente falando assim, pô, o Vasco, os 15 primeiros minutos, o Vasco começou bem. Pô, cara. Então eu vi outro jogo. Porque eu vi um jogo bem parelho, o Flamengo com mais posse de bola. A grande chance foi do Flamengo antes de tomar 1-0. O goleiro do Vasco deu uma sorte que bateu nele a bola, porque senão o Flamengo tinha aberto o placar. E eu não vi nesses primeiros minutos, eu acho que até o Vasco fazia o primeiro gol, eu não vi o Vasco melhor do que o Flamengo.
Pode ter sido igual, melhor o Vasco não estava. Porque a posse de bola era do Flamengo. O Flamengo estava atacando. Só que o Vasco estava conseguindo jogar ali com o Piton, o Coutinho chegava ali e conseguia jogar. E de vez em quando saía com velocidade. Então eu não vi nos primeiros minutos o Vasco melhor. Eu vi o Vasco competindo, mas o Flamengo jogando. Então, não, o Vasco estava melhor do que o Flamengo. Não achei. Não achei. Eu estava olhando de cima. Eu não achei. As peças no tabuleiro ali, como o Vasco estava se mexendo. Se você pegar as quantidades de oportunidades que o Vasco teve antes de fazer o gol, foi nenhuma. Qual foi a oportunidade que o Vasco teve antes de fazer o gol? Antes de fazer o gol, quem teve a oportunidade foi o Flamengo. O Flamengo chutou uma bola que o goleiro pegou. Depois teve essa bola que ele espalmou. Aí teve essa bola que bateu nele, quase dentro do gol. Ou seja, o Flamengo criou pelo menos duas oportunidades de fazer o gol. O Vasco não tinha criado nada. Tava ali um jogo lá e cá, mas o Vasco não tinha criado. Ou seja, o Vasco estava competindo legal com o Flamengo. Estava de igual para igual. E aí saiu um gol de bola parada. Um erro defensivo ali do Flamengo. Aproveitou o Vasco e faz 1-0. Fiquei olhando para ver se o Flamengo ia sentir, porque o Flamengo nunca saiu atrás no placar esse ano. Né? Mas o Flamengo continua indo para cima, com velocidade, jogando exatamente do mesmo jeito. Do jeito que o Flamengo estava, o Flamengo jogou. E lembrando que o Flamengo vem com uma escalação que não estava jogando. O Flamengo veio com a escalação que todo mundo imagina ser mais ou menos a titular, com Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. E na frente, o Bruno Henrique e o Plata. Né? É, o Varela ali pela lateral esquerda foi improvisado, o Wesley pelo lado direito e a zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Então o Flamengo tinha quatro no meio campo e dois atacantes. E o Vasco foi ali com o Rian, não vi muita coisa do Rian. Pelo lado esquerdo tinha assim o Piton, o Nuno e o Coutinho fazendo uma boa jogada, mas o Verratti quase não tocou na bola, não viu a cor da bola ali. Paulo pelo lado não fez muita coisa, esse Jean também não. Ou seja, teve um jogo ali do Vasco de três jogadores: Piton, Nuno e o Coutinho. Tem a parada técnica. Quando volta, o Flamengo volta mais encaixado. O Flamengo encaixou um pouco a marcação pelo lado do Wesley, né? E o Vasco começou a cair. E aí, logo após a parada, o Flamengo faz o gol com o Bruno Henrique, né? Numa bola que sai errada ali, é, é, o jogador do Vasco sobra pro, pro Pulgar, ele começa a jogar, o Arrascaeta dá um chute, a bola sobe pro Bruno Henrique, que vai lá e teve negócio do impedimento, se tá ou não tá, linha mais grossa, que negócio do ombro, pá, coisa e tal. E o Flamengo empata. Após o empate do Flamengo, você vê nitidamente um time do Vasco caído. E aí começa a desabar tudo do Vasco. E aí você começa a perceber a velocidade que o Flamengo joga, a velocidade que o Vasco estava. O Flamengo distribuído em campo, tocando a bola saindo de trás, completamente diferente do Vasco. Ou seja, aí tu começa a perceber que as diferenças eram maiores do que se apresentou na primeira parte do primeiro tempo. Aí termina 1-1 no primeiro tempo, vai para o intervalo. Quando volta para o intervalo, o Flamengo volta melhor do que terminou o jogo. E começou a sufocar o Vasco. Sufocar. E era uma questão de tempo. Era uma questão de tempo o gol do Flamengo sair. E aí começa as mudanças. Sente um aqui, sente outro ali, o Bruno Henrique sente, o Wesley sente, o Coutinho sente logo. E aí começa algumas mudanças e aí fica mais escrachado a diferença de um time para o outro. Os jogadores que entraram no Flamengo e os jogadores que entraram no Vasco. As mudanças do Vasco colocaram o Vasco mais para baixo. E as mudanças do Flamengo continuaram fazendo o Flamengo acelerado. E aí tem o gol do Luiz Araújo, que aí faz 2-1. Aí o Vasco tinha que meter 3, 4, sei lá quantos gols, e o time já não conseguia mais andar. No segundo tempo, você via a parte física nitidamente do jogador do Flamengo correndo. O Gerson jogou muita bola. Mas você não via um Flamengo
desesperado jogando bola. A impressão que dava é que o Flamengo estava na sua. Não estou falando que o jogo foi fácil, mas quem estava olhando, quem viu o jogo de dentro do estádio, percebia que o Flamengo tinha uma tranquilidade para tocar bola. E com o passar do tempo, esses espaços foram aparecendo mais. E o Flamengo foi aproveitando os espaços. Poderia ter feito mais um gol? O Flamengo poderia ter feito mais um gol. E depois o Vasco da Gama dá um chute no final. E aí a gente vai aqui para os números, só para deixar bem claro. O Vasco deu 5 chutes. O Flamengo deu 18. O Vasco deu 4 chutes em direção ao gol. O Flamengo deu 7. Como é que um time que precisava ganhar chuta menos que o adversário? E aí vai algumas explicações. Não precisa ficar falando muito. O time do Vasco é inferior, ponto. Aí você pega posse de bola do Flamengo. Precisão no espaço. O Flamengo foi mais preciso no espaço. Faltas, o Vasco fez mais. Cartões amarelos, o Vasco tomou mais cartões amarelos. O Flamengo teve 9 escanteios, o Vasco 2. Então, porra, então vamos lá. Não teve jogo parelho. O jogo parelho foi no início. No início do primeiro tempo. Até o Vasco fazer o gol. Depois que o Vasco fez o gol, não teve mais jogo parelho. O Flamengo dominou o jogo. Porra, são 18 chutes contra 5. 7 em direção ao gol contra 4. O Flamengo teve 60% de posse de bola. O Flamengo teve 85% de precisão de passe. E o Vasco 80%. O Flamengo fez 12 faltas. O Vasco fez 16. O Flamengo tomou 2 cartões amarelos. O Vasco 3. O Flamengo teve 9 escanteios. O Vasco 2. Cadê o jogo parelho? Não teve jogo parelho. O Vasco conseguiu competir até fazer o gol, irmão. E só. E só. Depois, o Flamengo controlou o jogo e fez o jogo do jeito que queria. Existe sim uma disparidade. A torcida do Vasco sabe disso. Eu estava lá. Eu estava de frente para a torcida do Vasco. Eu estava do lado de cada gol. A torcida do Vasco estava atrás do outro gol. Os torcedores do Vasco que foram por amor à camisa. Por amor à camisa. Mas eles, sinceramente, eles não acreditavam. Foi porque foi. Foi porque foi. O restante era tudo torcedor do Flamengo. Então, cara, vitória justa e classificação para a final justa. Agora, a final é outros 500. O Fluminense pode ter um time inferior do Flamengo, e para mim tem um time inferior do Flamengo. Acho que para todo mundo tem um time inferior do Flamengo, mas o time do Fluminense é uma pedra. O Fluminense incomoda quando joga contra o Flamengo. Isso aí agora é uma outra parada. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui, abraço.